Bom, galera, boa noite a todos. Vamos para mais uma noite de entrevista. Hoje a nossa entrevista é com o psicólogo esportivo Bruno Fernandes, da Portuguesa Santista. Vamos chamar ele aqui para nossa entrevista. Tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo certinho, tá conseguindo me ouvir bem? Tranquilo. Show de bola, então. Bom, galera, boa noite a todos. Como eu estava dizendo aqui, vamos para mais um dia de entrevista. Ontem a gente teve uma live musical com o Doug Andrades. E hoje a gente volta para as entrevistas. Hoje é com o Bruno Fernandes, psicólogo da Portuguesa Santista, né? Tivemos bastante perguntas, só que a gente vai fazer duas lives de entrevista. Então hoje vai ser a primeira parte, e aí outra vez a gente marca a segunda parte. Deixa eu só tirar o som daqui. A galera querendo chamar essa hora, não dá. Aqui do celular também aqui para não atrapalhar, que senão a gravação pega tudo. Então sejam bem-vindos, Clarice e outros mais que estão chegando aí. Tiveram bastante pergunta, como eu estava falando, então a gente vai dividir a live para duas lives. Depois a gente tem aquela pequena prática que a galera gosta de fazer, ver a rotina. Então, o Bruno, acredito que você já deve ter visto nos feeds alguns clipes de algumas pessoas. Então, são as práticas da galera. Sem exceção a música, né? Os músicos eles gostam de fazer live musical para interagir com a galera. Então, como a gente não canta, então tem que fazer clipe. É o jeito, né? Se não tivesse com a pandemia, né? Com a quarentena, a pandemia, aí daria para fazer a prática, principalmente na Portuguesa. Muita gente passou por aqui, né? Sim. O Rob Sagundi mesmo falou, pô, eu queria tanto que você fosse lá gravar com os meus goleiros e tudo. Eu falei, pô, mas aí não dá, né? Tem muita restrição. Agora tá meio complicado. Quem sabe, em breve, agora todo mundo se vacinando. Ano que vem, vamos botar isso em prática. Vai ser um prazerzaço receber você lá, pô. Sim. E a prática a galera gosta muito aqui. Deixa eu só achar o meu som. Imagino. Então vamos lá, Bruno. Se apresenta aí. Já começo a abrir aqui a pergunta aqui da Clarice. Ela quer saber quem é o Bruno Fernandes. Então, eu sou o Bruno, sou psicólogo, né, um amante do esporte. Trabalho na Portuguesa Santista faz uns 5 anos, né? Há bastante tempo no clube. É um clube que eu tenho muito apreço, muito carinho, né? Galguei algumas fases dentro do clube, né? Comecei como estagiário em dezembro de 2016, né? Primeiramente no sub-17, né? Minha chefe, uma pessoa queridíssima, comandava lá, Amanda Farisco, parceiraça, né? De muitos anos, né? Criamos uma grande amizade e mantive esse estágio no ano seguinte, né? E aí fui para o sub-15. Nesses 2 anos de estágio eu pude acompanhar as duas categorias na verdade, mas eu ficava mais focado no primeiro ano no 17, no segundo no 15. E em 2019, próximo do término da minha graduação, né, eu sou formado na Unisantos, né, terminei na metade de 2019, fui convidado para assumir a categoria de base da Portuguesa Santista. Até então, na época era sub-15, sub-17, e no final de 2019 surgiu a oportunidade de entrar para o sub-20, né, que é uma categoria que até então não tinha na Portuguesa, né. Nesse meio tempo também na faculdade eu trabalhei fiz estágio, né, na Associação Realizar, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar com outras modalidades, né, algo que foi muito bacana para o meu crescimento, né, trabalhei com basquete, pude acompanhar vôlei, pude acompanhar handball, né, com os meus outros companheiros, né, de estágio, né, e variações de idade, né, pude trabalhar até então naquela época eu não tinha o contato com adulto, né, então pude
pude ter essa experiência. Né? E atualmente, né, veio a pandemia, 2020 ficou um pouco complicado, era a situação do campeonato e tudo mais, né? E só teve o campeonato sub-20, né? E foi a minha estreia nessa categoria ano passado, e foi uma campanha muito bacana, né? Fui no comando do Cristiano Troisi, um parceiraço meu, um irmão da bola, né? Um irmão para a vida, e teve uma experiência muito bacana no passado, e estamos montando agora a equipe sub-20 para o Paulista, que começará dia 5 de agosto, estreia contra o Santos, né? Então já fica o convite para quem quiser acompanhar, torcer por nós, né? Fica o convite para a nossa estreia. E atualmente é só o sub-20, né? E eu, além do trabalho com futebol, eu sou psicólogo clínico, né? Clínico para outras demandas, né? Mas também para esportes. E aí, não só atletas de futebol, mas de variadas modalidades, né? Então, atendo, no particular, atletas e outras pessoas que têm outras demandas que surjam. Até teve uma pergunta dessas aí, da galera que queria saber, acho que foi o Rafael que perguntou se você atendia os demais públicos, né? Não só atletas, sim, né? Sim. Não só outras modalidades. Isso aí, legal. É que quando você se fecha para um nicho só, né? É difícil até para se manter, né? Principalmente aqui na Baixada Santista, é difícil você se manter com uma coisa só, né? Que vai, tipo, uma academia só para mulher. É difícil, a pessoa se manter com aquilo ali, né? Nunca vai conseguir. Pelo menos eu vejo que quando você fecha com um nicho, você não consegue pôr um preço, como fosse um preço popular, vai, R$50, R$60. Tem que jogar lá em cima, porque você só atende aquele público. Então fica difícil. Sim. E, assim, o legal também, até então, quando eu estava na faculdade, eu não tinha... não me via tanto no ambiente clínico, né? Surgiu uma oportunidade com o atleta, até então até a demanda de horário estava um pouco mais complicada, porque as categorias eram de manhã, de tarde, então o tempo ficava meio complicado. E com a pandemia, só tendo uma categoria na parte da manhã, assim, vou cair para cima dessa parte clínica, né? Até então tinha pouco atleta, mas até então era atleta só de esporte, né? E sinceramente me surpreendi. Eu estou muito contente com o trabalho clínico. Na mesma forma que eu gosto do esporte, eu estou gostando demais do trabalho clínico. Tem sido um trabalho assim que, além de ampliar, né, o nicho, você amadurece, você vai vendo experiências novas, você vê situações adversas que são necessárias para a gente começar a ter mais repertório, abrir a mente para certas situações, se colocar em xeque em adversidades, que é importante para qualquer profissional, né? Por mais que seja uma paixão, o esporte, a parte clínica tem sido me trouxe bastante felicidade. Esse é o ponto. Você acompanhar a evolução, né? De você ver as demandas e ver como você está podendo contribuir de alguma forma com alguma pessoa, isso é bem bacana. Show de bola. Bom, vamos aqui com as perguntas da galera. Fazer algumas aqui, porque não a galera vai me cobrar. No Sub-20 eu até tenho aqui o Bruno Santos, que foi até passou pelo canal, é filho de um professor meu. Sim, o Márcio. Mestre Márcio. Verdade. Bom, o Zeca aqui tá mandando aqui. Onde que você se formou? Eu me formei na Universidade Católica de Santos, em 2019. Né? Nesse meio tempo, eu também fiz curso em São Paulo, né, com o professor João Kozak, né, pelo CEP. Estou fazendo mais um curso, né, especialização na futebol interativo, né? Tem sido bem bacana também, de outras... acompanhar os profissionais, né? Até mesmo com os profissionais internacionais. E, no momento, estou me programando para uma pós-graduação em Psicologia do Esporte. Né? Infelizmente, não abriu turma no início do ano, então acabei tendo que esperar um pouquinho. Mas as coisas estão um pouco complicadas, né? Não é todo mundo que está se matriculando. Né? E ainda, por ser um nicho bem específico, né? Não tem, às vezes, tanta demanda. Mas eu espero que em breve
entrou na Estácio de Sá para fazer a pós-graduação. Ó. Quem tiver também interesse em fazer pós-graduação, entra na Estácio, que você me ajuda também a abrir turma. Verdade, verdade. Agora tudo reduziu, é tudo online, é tudo, né? Distância, sim. Tá bem complicado o negócio mesmo. Uhum. No Santa Cília, onde eu fiz, né, praticamente estudei 12 anos lá, uma vida lá. Abriu agora a turma também de psicologia, também tudo online, tá bem complicadinho aí, principalmente quando, pelo menos sei psicologia, mas educação física, muita gente que se formou não pegou a base que eu peguei, então muitas aulas que tinha prática o cara não fez, né, fica só ali ó, no vídeo, fica complicado. Vamos aqui, Diego, por que há muita aproximação entre o psicólogo do esporte e a aprendizagem motora? Então, assim, com relação a isso, é interessante porque, inicialmente, a psicologia, ela era ligada, num primeiro momento, com a aprendizagem motora, né? Para potencializar isso, né? Principalmente na fase infantil. E é engraçado que, com o tempo, os psicólogos foram se afastando dessa vertente, assim, desse trabalho. Né? Foi uma coisa bem interessante porque realmente não sei o que cativou a ter essa alteração, né? Aí depois os profissionais de educação física começaram a focar bastante. Então, assim, cada vez mais o profissional de psicologia compreendendo as questões motoras e tudo mais, né? Até mesmo para... começou cada vez com esse boom da neurociência atual, né? Que cada vez mais ter que compreender a neurociência, principalmente estando no esporte, tem sido fundamental. A gente acaba aprendendo bastante muitas matérias na faculdade relacionadas a isso, né? Neuropsicomotricidade, né? Dentro da parte de desenvolvimento, né? Então, o psicólogo ele pode estar acompanhando, principalmente, né, nesse âmbito da neurociência, né? Digamos assim, não só no âmbito do esporte, mas assim, e também não só na parte infantil, mas questão de lesão, né? Se teve alguma lesão, teve algum problema neurológico, né? Então, ter esse acompanhamento e, além disso, fazer atividades, trabalho que potencializem essas questões, né? Isso pode ajudar, né? É um tipo de uma forma de tratamento. Então, é bem bacana que é um trabalho que dá para fazer com fisioterapeuta, interdisciplinarmente com fisioterapeuta, fazer com preparador físico, né? Isso é bem legal. É algo que, principalmente na fase infantil, né? Pega uma categoria um pouquinho menor, né? Que ainda está aprendendo, né? Cada vez mais na parte motora, pode ter um acompanhamento bem legal, interdisciplinar. Legal. Deixa eu puxar algumas aqui. Estou separando algumas perguntas para outra live. Douglas aqui ele foi bem discreto, né? Ele perguntou qual é o salário do profissional de psicologia do esporte. Então, aí vou te falar que é meio complicado mensurar isso pelo fato de que depende. Como qualquer outra profissão, depende do clube que você vai estar, né? Depende se for particular, da tua experiência, da tua especialização, né? Se tu é fera, em atletas de tênis, né? E se for bem específico nisso, possivelmente você vai poder cobrar um valor melhor. Se você tem experiência em outra modalidade, você vai poder aumentar um pouco do teu valor, né? Então, acho que é muito variado. Não consigo mensurar de fato qual seria o salário em si. É mais ou menos que nem de personal, tem hora-aula, tipo R$20 a hora-aula, alguma coisa assim, em média. Então, na clínica, por sessão, né? Então, o psicólogo coloca a sessão, né? Dá para fechar pacote, esse tipo de coisa. Né? No clube, ou é PJ, né? Ou CLT. Então, depende bastante, depende da carga horária, de como é que vai ser, se vai assumir muitas categorias, se não, porque às vezes, quando é uma categoria só, às vezes não tem nem a carga horária certinha para ir para CLT, essas coisas, sabe? Então, depende bastante. Entendi, legal. Vou puxar mais umas aqui. Galera, a gente vai fazer segunda live, tá? Quem tá subindo agora. Então, eu tô selecionando algumas por agora e depois
As demais ficam para outra live aí. Aqui, a Dora, ela perguntou aqui, em relação aos jogadores ou atletas mais velhos, precisa de mais psicologia que o jovem em relação a desgaste e depressão? Eu acho que os velhos não, mas os caras mais experientes pedem mais para trabalhar com a parte psicológica que o jovem? Então, nesse sentido, eu acho que não. Não tem uma estatística assim, de procura, sabe? Principalmente se tratando de clube, sabe? Porque, assim, a questão da demanda, quando se trata de base, o psicólogo é um profissional que ele é necessário não só pelo trabalho em si, mas tem uma questão de clube formador, né? Essa questão do clube formador, o profissional de psicologia ele é necessário para se fazer valer uma questão até de negociação de porcentagem de atleta, né? Esse certificado de clube formador. Então, existe essa demanda na base e possivelmente se você for procurar clubes que tem categoria de base, possivelmente você vai encontrar um psicólogo. Por profissionais gostarem do trabalho e acreditarem que é necessário, só que acredito que muito mais por conta dessa questão do clube formador, sendo bem franco, né? E no profissional, acho que é cada vez uma quebra de tabu. Nos times grandes você encontra profissional de psicologia na maioria. Em times menores, no profissional, não é raro. Dependendo da estrutura do time, é raro. Né? Time de menor porte dificilmente tem no profissional. Se no máximo estiver na base. Então, assim, a demanda é muito por conta dessa questão, sabe? Agora, procura no particular é muito variado. Realmente, da minha experiência que eu tenho, principalmente no particular, é muito variada. O finalzinho você perguntou por conta do que mesmo? De doenças ou depressão devido à pandemia, ou tipo, Entendi. Um centroavante, pega um Pablo da vida, o cara tem uma temporada explodente, estoura, faz um monte de gol, e tem temporada, tipo, no São Paulo mesmo, desde que ele chegou, acho que foi 3, 4 jogos que o cara fez gol, e depois, né, o centroavante fica lá, às vezes ele não pode voltar, então ele, né, pra pegar a bola, porque tá o meia lá, então, ou vai buscar jogo e não consegue fazer gol. A função dele é fazer gol, né, praticamente. E aí o cara começa a cair em depressão. Pô, o que tá acontecendo? Será que é o time, se é eu, entendeu? Ou quando ele tem a oportunidade, perde gol. É mais ou menos assim. Então, ele quis falar se um jovem talvez consiga superar muito mais e não vai trabalhar muito com você. Mas um cara que já teve história e do nada começa uma fase ruim, entendeu? É mais ou menos isso aí. Ele ia procurar muito mais a parte psicológica que um jovem. Assim, essa questão de depressão com uma fase é irreal, sabe? Pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas assim, porque o cara está em uma fase associar com depressão é muito errôneo, até mesmo se tiver algum profissional que associe isso com... o cara tá jogando mal por depressão é muito precipitado, né? Eu, sinceramente, nunca trabalhei com atletas, né, ao longo desses anos que tinham quadros de depressão. Já trabalhei no particular, né? Mas em clube nunca tive essa situação. E jogador com uma fase, né? Assim, muitas vezes, no modo geral, a psicologia em si, chegam muitas pessoas para quando a coisa já está feia, né? Quando a situação já está mais agravada, né? Quando o trauma já está ali ou quando a fase ruim já está ali. Então, não vem um trabalho preventivo, sabe? E no esporte, até mesmo porque a portuguesa já tem uma cultura de psicologia, né? Antes de mim, já tinha um trabalho sendo feito, se eu não me engano, desde 2011. Então, digamos que já tem uns 10 anos de psicologia na portuguesa. Então, se tornou algo natural e até um movimento preventivo, sabe? De ter um olhar, de acompanhar as demandas, sabe? Fases ruins vão acontecer, altos e baixos acontecem, principalmente tratando de formação. O atleta está passando, pega um atleta sub-15, sub-17, né?
o atleta tá formando a personalidade dele, tem as incertezas da juventude, na fase da adolescência, que pega uma mudança corporal, principalmente se tratando, em outro caso, em atletas que moram em alojamento, sabe? Que tem a questão da distância, da família. Então, assim, tem muita coisa que envolve o trabalho do psicólogo nisso, sabe? Então, quando tá na fase, veio para o nosso lado, né? Mas assim, eu procuro sempre tratar de uma forma preventiva, né, com os atletas para a gente, quando chegar a hora H do campeonato, a gente tem algumas coisas bem estruturadas, até como um direcionamento para só reforçar o que ele já sabe, digamos assim, o que já foi passado de repertório, o que já foi tratado com ele, através de atividades, né? Até já antecipando aqui, geralmente as pessoas perguntam como é que é o trabalho em si com os atletas, né? Tratando de modalidade coletiva, a gente trabalha com dinâmicas grupais, né? E alguns atendimentos pontuais, nada no modelo clássico clínico, né? Então eu estou sempre no campo, né? Eu estou sempre com os atletas, estou sempre acompanhando, estou sempre dentro do campo, sabe? Junto com a comissão, conversando com os atletas. Então, tem muita coisa que a gente acaba conversando já lá, sabe? Então, já consigo colher o máximo de informação que é possível, né? Porque, assim, no dia a dia, e eu vou intervindo quando eu achar pertinente, vou intervindo quando meus companheiros me trazem percepções deles, isso é muito bacana. Eu tenho a sorte, até então, na Portuguesa, de ter pego profissionais de primeira, assim, que sempre me trataram muito bem, né? Quem sabe que é muito complicado socialmente a psicologia, né? Tem muita resistência, né? Ainda tem muita associação da psicologia com doença, com pessoas que estão depressivas, sabe? E não é só isso, psicologia, é muito mais abrangente, né? Tem também o lado de tratar dessas situações, mas tem o lado também de potencializar coisas que estão boas, digamos assim, principalmente dentro do esporte, concentração, atenção, liderança, coesão grupal, sabe? Então, tem muita coisa que se trabalha, muita coisa que se resolve nesse dia a dia. Legal. Bom, aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Gerson, ele perguntou aqui, tem atleta que se nega a fazer sessão de psicologia? Leva algum gancho, alguma coisa? Você vê, o técnico fala, não, você tem que se tratar porque não tá dando certo, o teu desempenho caiu muito. Então eles fazem de tudo, mas o cara fala, tem que ser. E o cara chega a negar, já chegou alguém chegar na Portuguesa ou em outro lugar e falar, não quero fazer. Bom, assim, questão de tratamento, não tem um tratamento, sabe? É mais realmente um acompanhamento, né? E, às vezes até a conotação de tratamento é muito ligada à questão de medicamento, né? De uma coisa assim. E a ótica que eu tenho de trabalho é muito fugir de medicamento, né? O que dá pra gente tratar na conversa, vamos embora. Claro que tem umas situações que são necessárias, né? Dependendo do quadro, né? Mas eu nunca tive problema com a atleta se negar a fazer. Sinceramente, claro que tem muitos que não gostam de fazer, assim como muitos que não gostam de fazer parte física, como assim, a parte tática preferiam estar muito mais soltando coletivo, né? Normal, né? Mas assim, como eu disse, até para essa questão da cultura da Portuguesa, ter o trabalho de psicologia já há muitos anos. Por exemplo, eu tenho um atleta que está na Portuguesa desde o sub-11, sabe? Então já tem um conhecimento do que é feito, né? E às vezes, mesmo com a chegada de atletas novos, a cultura do trabalho de psicologia, e até mesmo pela credibilidade que a gente passa no dia a dia, facilita com que chegue, porque, como eu disse, não é aquela questão de vamos na sala do psicólogo, você vai ter que conversar, sabe? É uma questão de conversa no dia a dia, estamos no banco de reserva conversando. Se eu quero conversar com alguém, com um atleta, a gente tá lá no estádio, vamos dar uma volta no campo,
vamos ali na arquibancada, sabe? Coisas familiares. Não tem, às vezes, esse ambiente clínico clássico que as pessoas veem, sabe? E para certas ocasiões ele é necessário, mas para o esporte, na minha perspectiva, não casa bem. O ambiente do psicólogo do esporte é o mesmo que dos outros profissionais. É o campo, é a academia, é onde puder estar para você interagir, observar e pontuar certas coisas para os atletas, sabe? Então, de negar, nunca tive, né? De, às vezes, não gostar tanto, alguns, não vou negar. Aqui, a Amanda perguntou: tem como descobrir quais são as habilidades que o atleta possui? Não tão, acho que ela não se referiu no futebol, que no futebol todo mundo vai ver, né? O cara é lateral, tem boa habilidade. Acho que na parte psicológica, ele tem como descobrir outra coisa que ele sabe fazer. De repente tem gente que, na época que eu jogava, tinha um menino que eu nem sei se ele virou jogador, mas ele falou: cara, eu só sei fazer isso. Se eu tiver que fazer outra coisa na vida ou em casa, se tiver que lavar uma louça, eu não sei lavar. Então tem como você descobrir se tem outra habilidade sem ser o futebol. De repente tem muito garoto que não vira jogador, né? Ali é mais a cidadania, formar a pessoa em si. Então você consegue trabalhar com essa criança, com esse jovem, e descobrir outras habilidades dele. Habilidades mais voltadas mesmo, tipo, questão fora do esporte. Mais pra isso? Entendi. Eu costumo falar bastante para eles, né, principalmente focar muito na questão do estudo. Né? A gente sabe que a molecada, ainda mais se tratando de atleta, tem uma questão com o estudo que é difícil, muitas vezes, né? Principalmente aqueles atletas que acabam se mudando bastante, né? De se matricular em escola, muitos abandonam a escola, sabe? E isso é muito complicado, né? Então, assim, uma das coisas que a gente já fez na Portuguesa foi como se fosse uma feira de profissões. Já levamos fisioterapeuta do clube para falar sobre a profissão, o educador físico, trouxemos um engenheiro, trouxemos, acho que foi dentista, acho que foi assim, sabe, é uma questão de, cara, até mesmo porque para você jogar você tem que estar matriculado na escola. A gente parte desse princípio, né, porque é uma questão legal, né, mas assim, a gente enche muito saco com essa questão da educação, né? Aí a questão do que ele gosta, sabe, para fazer, né? Porque tem muitos atletas nossos que fazem faculdade, né? A maioria vai para educação física, tem a vontade de ser preparador, ser treinador, né? Por conta da familiaridade, da vivência, né? Então, é uma questão até mesmo, eu gosto bastante de estimulá-los, né? De focar, principalmente aqueles que estão na escola, principalmente, aqueles, eu tenho atleta sub-20 que ainda não é formado, sabe? Então, é uma coisa que eu sou chato pra caramba com eles de, vamos terminar, que ajuda. Tanto que eu tava vendo EJA pra eles se matricularem, né? Pô, se for o caso, vamos ver o que vocês gostam de fazer, sabe? Ter essa conversa, não no tom de você não tem qualidade para ser jogador de futebol, então você tem que ficar procurando enviar currículo, sabe? Às vezes um pensamento nada a ver, que as pessoas colocam pro atleta jovem. É mais uma questão, você sabe que a carreira, às vezes, vai terminar quando você tiver uns 40 anos, talvez, se você não tiver nenhuma lesão, se você estiver bem fisicamente, sabe? E o restante da tua vida, o que você faz? E se você não for um jogador que vai ter ganho milhões, o que você vai fazer? Como é que você vai até mesmo, como é que você vai administrar toda essa, se você estourar, ficar milionário, como é que você administra essa grana se você não acabou nem a escola, sabe? Pô, vamos buscar alguma coisa para algum repertório, para você conhecer sobre gestão financeira, sabe? É uma coisa que é bem conversada, com eles. Eu sou o chatão da questão da educação. É complicado. Essa semana mesmo eu tô enchendo muito o saco deles por conta disso. Enchendo o saco no bom sentido. Mas porque realmente eu tenho essa questão, como eu disse, é preventiva para várias coisas. E isso também é uma ótica preventiva para o futuro deles. É verdade, que principalmente a parte de lidar com o dinheiro, né? Você poder
depois de se formar, poder investir, né? Ou mesmo jogando, você conseguir investir em alguma coisa, em algum imóvel, em vez de você ficar na mão de terceiros, ou advogados, depois para empresário, né, olheiro, né, que a gente, não, faz você mesmo, então, né, pode ser que a maioria aqui no Brasil não são estudados, mas os que estudaram estão muito melhor, né? Então, lá na Europa é mais frequente os caras estudarem, ter outra profissão, mas aqui é complicado, o cara acha que vai ganhar, né, um dinheirão, mas muitas vezes você perde esse dinheirão, né? Já teve vários exemplos de jogadores consagrados aí que ganharam muito título, que estavam vivendo na miséria. Talvez se tivesse um pouco de estudo, ia parar, pô, não vou para aquele lado, vou pelo outro ali que, né, que é mais fácil. Né? E tem até uma questão voltada para até de línguas, sabe? Às vezes o atleta ele treina um período na parte da manhã e o restante do dia ele tem um tempo muito ocioso, né? E às vezes se o clube não tem realmente coisas para ele fazer, de fato, dentro do clube, ele tem um tempo livre que ele às vezes não aproveita. E é uma coisa que até foi próximo do nosso retorno do último lockdown. Eu falei pra eles assim, gente, às vezes vocês fecham a cabeça de vocês para mercados que às vezes vocês podem ser muito prósperos, que vocês podem ter muita abertura, sabe? Às vezes, pega esse tempo, tenta estudar alguma coisa, nem que seja básica de um inglês, de um espanhol, de um alemão, né? Teve um caso, acho que do Lucas Menuto, que era um jogador que era do Santos, ele veio do Vancouver, né? E acho que uma das coisas que tem uma reportagem que perguntaram para ele sobre como é que era a vivência no Canadá, é que só contrataram ele, estava entre ele e outro brasileiro. Só contrataram ele porque ele tinha a noção básica do inglês, né? Já tinha um domínio. Então ele falou assim, esse cara vai se adaptar melhor para cá, né? Então às vezes o jogador brasileiro ele tem uma questão de acomodação, de conhecimento, que impede ele de alcançar coisas melhores. E o jogador brasileiro, por mais que às vezes o brasileiro em si às vezes fala assim, nossa, a seleção não revela tanto jogador bom, a gente tem muito jogador bom aqui, só que às vezes com perfis diferentes, só que o jogador brasileiro poderia ser ainda melhor e estar cada vez mais em mais mercados. Assim, o brasileiro está em todas as ligas. Eu conversei com com 2 atletas que estavam na Alemanha, um na 5ª divisão e um na 3ª. E eles falaram, o mercado aqui é excelente, é muito bom, é melhor do que às vezes uma questão de estrutura, não de competitividade. Uma Série B do brasileiro, sabe? Uma 3ª divisão de um time ser melhor que a Série B, sabe? Do Brasil, que tem clubes muito tradicionais, só pegar a Série B desse ano, né? Então, você fica surpreso. Às vezes é um mercado que o cara se fecha, porque ele quer ir pro Real Madrid, quer ir pro Barcelona, e às vezes ele pode ter a chance de ir para mercados, entre aspas, periféricos ou divisões periféricas de certos países, e podem realmente ter essa mudança de vida que a maioria sonha com futebol. Temos exemplos como o Mineiro, quando foi campeão mundial pelo São Paulo, né, em 2005. Depois ele foi para a Alemanha, até jogou na 1ª divisão. Depois ele foi para a 3ª, 4ª divisão. E aí fizeram proposta para ele voltar a algum time brasileiro. Ele falou, não, cara, eu estou muito bem aqui. Mas você sumiu, você não vai mais para a seleção. Mas eu não tenho mais condição de seleção. Eu tenho uma idade, eu quero continuar fazendo meu pé de meia. No Santos também teve o Moraes, filho do Aloysio. Os dois, um foi para o Alcobenca, outro foi para o Porto. Não voltaram mais também, então. Era uma condição de vida muito melhor que ficar aqui mesmo, como você disse. Esse atleta mesmo que eu comentei da 5ª divisão, eu perguntei pra ele assim, você tem vontade de voltar pra cá? Ele disse, tô casado, tenho um filho aqui na Alemanha, jamais que eu vou querer sair daqui. Vida boa, cidade tranquila, consigo fazer tudo que eu preciso aqui. Sabe? Ele até tinha de cura que ela é português, ele assim, eu tô muito tempo aqui, eu nem... Brasil, tô fora. Nem fala. Bom, já chegamos aqui aos 30 minutos. Vamos ficar com bastante... Se quiser, pode fazer mais algumas. Pode fazer um pouquinho mais. Pode mandar bala. Vamos lá. Aqui, uma coisa bem pessoal. O Antônio, ele perguntou, o que o psicólogo não pode fazer? Assim, vou falar o que o psicólogo pode, o princípio, né, básico, e aí já casa essa pergunta, né?
a questão ética da psicologia é muito importante, né? Ter uma ética de sigilo, né? Ter uma ética em saber os momentos-chave, de passar uma informação para um pai, de passar uma informação para um treinador, né? Porque tem certas coisas que o atleta ele te conta e ele não vai falar em nenhum momento com o treinador. É muito difícil, né? Porque por conta ele vai saber disso, ele vai mexer do time. Tem muita questão da fantasia, sabe? Principalmente se tratando de atletas mais jovens, né? Nos outros também rola bastante fantasia, mas nos jovens pega um pouquinho mais, né? Eu vou ser mandado embora por conta disso. Ele vai me achar um jogador fraco, vai me achar um jogador isso, aquilo. Então, ter o cuidado e a forma de lidar com essa situação e trazer da forma, digamos que, mais assertiva do treinador é importante. Então, o que o psicólogo não pode fazer é ter falta de ética, né? E outras coisas que são importantes é ter muita empatia, ter muita acessível, né? Então, se o psicólogo ele não consegue, digamos que, sensibilizar para certas situações, né, que o atleta esteja vivendo, por exemplo, o atleta, se o time não vai bem, também é complicado pra gente. A gente tem que passar de fase, a gente tem que chegar, a gente tem também essa ambição de cada vez mais ir longe no campeonato. Em algumas situações, né, um atleta está numa situação ruim, por exemplo, um centroavante, e ele não faz gol, sabe? Não entrar na onda de esse atacante fraco, esse atacante isso, esse atacante aquilo. Não, vamos tentar trabalhar, vamos tentar trazer ele para o seu lado. Então, ter essa questão da empatia, né? Compreender o contexto, compreender a situação é muito importante, né? Acho que as coisas, o respeito, né? Respeitar os limites, né, do atleta, né? Acho que se o cara fizer isso, tá tranquilo. Se ele fizer o contrário, realmente a gente tem um problema. Entendi, verdade. Vamos lá, mais uma aqui. O Giovanni perguntou, como que um psicólogo analisa uma pessoa em um encontro? Aí se tratando de na parte clínica, no esporte ou dentro da portuguesa? Em geral aí, você achar que você se encontrou melhor para falar. Então um dos dois. Assim, questão de análise, entra também muito da questão da fantasia popular do psicólogo, aquele observador que tá olhando seus trejeitos e tudo mais, e não é bem assim, sabe? É muito uma questão de a análise vai muito. Claro que a questão de postura muitas vezes já evidencia muitas coisas, mas o falar, né, o observar, do que estar atento ao que a pessoa está falando, já começa uma análise. E aí você vai fazer a construção do que a pessoa vai te trazendo, claro, o repertório que você estudou ao longo da tua vivência, né, para você poder encaixar perguntas que façam a pessoa refletir, mostrem uma perspectiva, para que ela possa, digamos que, ter mais opções para escolher qual caminho fazer, né? Porque, no final das contas, o psicólogo ele não vai te dar a resposta. Ele não te observa, ele te fala assim, se é desse jeito, faz desse jeito. Não, a gente está aqui para pegar o conteúdo, trazer, ouvir, fazer com que a pessoa seja a protagonista da história. Eu falo bastante para os meus pacientes que eu sou a ferramenta, mas quem vai utilizar e vai tomar as decisões é você. Todo mundo eu sou o protagonista da minha vida e você é o protagonista da sua. Então tu sabe qual que é o caminho que tu tem que fazer, né? As decisões são suas. Eu não posso falar para ti o que você tem que fazer. E pro paciente é a mesma coisa, né? A gente faz refletir, a gente fala assim, quem sabe não dá uma olhadinha para essa luz aqui? Faz sentido para você? Não faz? Então, você que define, né? Às vezes, pegar certas percepções que a pessoa não consegue enxergar de comportamentos, sabe? Comportamentos que são danosos para o seu dia a dia e que, às vezes, reforçam o problema que ela está tendo, sabe? E aí,
é mais ou menos isso, é uma questão de ouvir bastante a pessoa. Caso tenha alguma... A análise vai muito de... Assim, pô, eu já trato contigo faz muito tempo, vai, 1 mês, 2 meses. Já consigo pegar um pouquinho do que... Pô, se você tá feliz, se você tá confortável, se você tá chateado, né? Então eu consigo falar, pô, Diogo, você tá meio cabisbaixo, isso é uma coisa... Ou até mesmo o tom da fala, assim, pô, você é super eufórico, tá com a fala um pouco mais cadenciada, um pouco mais sem cor, né? O que aconteceu, né? Ou quando a pessoa tá falando uma situação e ela muda de tom, sabe? Desvia o olhar, dá pra pegar alguma coisa ou outra, mas é só conhecendo mesmo. Não tem como eu olhar pra ti agora, a gente tá se olhando, conversando assim pela primeira vez, eu te falo assim, você é desse jeito, sabe? Não é assim que funciona. Mas no campo, é muito como eu falei, no dia a dia, observar o trabalho da preparação física, observar na academia, observar dentro de campo e dentro das minhas atividades também, né? Como é que se porta, né? Nas inter-relações, sabe? Então, essa questão da análise vai nisso, né? Ouvir, e a partir do que você ouvir e do que você vai conhecendo da pessoa, você dá uma aprofundada em certas situações. Bom, vamos aqui já para encerrar. As outras a gente deixa para a galera aqui. Já avisei um povo aqui. Então, Bruno, que mensagem você quer deixar aqui nessa primeira entrevista? O que você quer deixar para a galera que mandou essas perguntas, a galera que viu agora? Vai estar no canal do... Já adiantando, galera, o canal do YouTube tira só o DR aqui, que é o meu nome, Diogo Rodrigo. Personal Psicocare lá no YouTube, entra lá, se inscreve no canal, deixa um like, logo a entrevista do Bruno lá, a primeira parte, e espera a segunda que vai ser também muito legal, tem muitas perguntas muito boas aí, foi analisada até pelo profissional aí do Bruno, adorou, então isso significa que muita gente queria essa parte da psicologia do esporte, ou psicologia normal, que tem de natação, foi a primeira, acho que uma primeira entrevista. Foi com a Luara, lá do Santa Cecília, que também trabalha com a parte de esporte, só que voltada para a natação. Então fazia um tempinho que a galera queria alguma coisa. Então, Brunão, o que você quer mandar aí pra gente, aí, essa última mensagem? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito bacana, fiquei muito feliz com o seu convite, agradeço demais, né? A resenha que a gente teve antes, o papo agora, né? Parte 2 vem aí, vamos conversar mais um pouquinho, né? Fiquei muito contente e acho que a mensagem, né? Não só para a parte do esporte, mas no modo geral que, assim, busque saber um pouco mais sobre o que é o trabalho da psicologia, né? Tentar cada vez mais fugir dessa parte da questão da loucura, da questão que só vai para psicólogo quem tem depressão, sabe? Porque às vezes você deixa as pessoas perderem a oportunidade de fazer um trabalho tão bacana para trabalhar certas questões que são às vezes impeditivos para elas prosperarem na sua vida, impeditivos para que elas possam alcançar um objetivo de curto, médio, longo prazo, sabe? E que às vezes um trabalho, né, com essa análise, digamos assim, com essa reflexão, com esse olhar que a pessoa começa a ter para ela mesma, porque o trabalho não é só na sessão, né? Eu gosto bastante de passar coisas para a pessoa fazer, para ver como ela é forte, o como ela consegue, o como ela pode conseguir quebrar as barreiras que ela mesma colocou ou ao longo da vida ela foi obrigada a colocar, sabe? Então, cada vez mais, busquem saber sobre psicologia. Os atletas também, cada vez mais potencializar as suas habilidades, questão de atenção, concentração, né? A gente sabe que o alto rendimento é complicado, né? A cobrança é gigantesca, né? E às vezes a gente fica desorganizado para gerir todas essas coisas. Então, ter um profissional que consiga desempenhar isso ao seu lado e possa te ajudar, pode ser muito bacana, né? Pode te ajudar a quebrar muitas barreiras, né? Enquanto alguns estão fazendo, porque muitos fazem, digamos, o mesmo trabalho que você, né? Mas às vezes não tem esse acompanhamento, né? E aí então você consegue dar um passinho a mais. Sabe aquele 1 segundo de concentração que você trabalhou ao longo de um período todo,
psicólogo, com as atividades, né? Aquela motivação que você conseguiu conquistar através do acompanhamento, né? Às vezes é a medalha de ouro que você consegue conquistar, sabe? São as nuances, são os pequenos detalhes. Acho que seria isso. Beleza. Então, galera, amanhã tem mais. Amanhã tem uma live musical com o Samuel Sabino. Quase é do cara aí. Lá de São Paulo, foi cantor lá do The Voice em 2012, alguma coisa assim. E é do Canta Comigo da Record lá, jurado lá. Então acompanha, vai ser bem legal. Mesmo esquema que foi de ontem do Doug Andrades. E Brunão, a gente combina aí quando for fazer a segunda. Fechado. Um abração, agradeço demais. Coração, boa noite a todos.